Bom dia, vamos iniciar agora mais uma live Manhã com Deus. Nós tínhamos iniciado ela, porém estava travando, aí eu optei por reiniciar, tá? Então vamos entrando. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Senhor, direciona essa live, que ela não trave, que dê para nós fazermos aqui aquilo que o Senhor precisa que seja feito, que a tua palavra ela alcance milhares de vidas, que essa palavra, Pai, ela leve edificação, transformação, que ela guie os meus irmãos em Cristo. Nós estamos aqui nesta manhã, Pai, para falar sobre Ti, para levar o Evangelho, que o Senhor possa estar nos usando como ferramenta, como canal de bênção para todas essas vidas que estarão ouvindo, que a Tua palavra edifique, cause transformação e dê ali direcionamento para todas as vidas que vão passar aqui nesta manhã. Leve, Pai, essa live dessa manhã para lugares que a gente ainda nunca nem imaginou que poderia alcançar. E que essa palavra ela venha ecoar nos corações, levando o cuidado do Senhor para todos que ela alcançar. Amém? Vamos lá? Mateus 7,7 diz assim: peçam e será dado, busquem e o encontrarão. Batam e a porta será aberta. Pois todo aquele que pede recebe, e todo que busca encontra. E aquele que bate na porta, a porta lhe será aberta. Glória a Deus, bem-vinda, Rose. Vamos entrando. Glória a Deus. O devocional de hoje tem como tema buscar, pedir e bater. Porque Deus ele responde corações sinceros. A palavra que nós lemos é um versículo muito conhecido, que é o pedir, dar-se-vos-á, buscar, encontrarei, bata a porta e ela se abrirá. Então hoje nós vamos falar sobre esses 3 temas que são muito importantes na nossa oração para que possamos viver o agir de Deus sobre a nossa vida. Esse versículo, apesar dele ser muito conhecido, ele não é um versículo simplesinho. Ele não é apenas um convite. Ele é um versículo de direcionamento de Jesus para as nossas vidas espirituais. E ele vai nos ensinar 3 atitudes importantes para a vida de um cristão, que é o pedir, buscar e o bater. E cada uma delas vai revelar um nível mais profundo de relacionamento com Deus. Então eu quero que você hoje faça uma análise na sua vida em qual desses 3 tópicos você está vivendo e se você vive os 3 tópicos alinhados na sua oração. Amém? O primeiro é o pedir. O pedir nesse versículo vai falar sobre dependência. É quando nós reconhecemos que precisamos de Deus. É quando nós reconhecemos que nós precisamos sair do lugar de autossuficiência e dizer: Senhor, eu preciso de Ti. Só que o problema é que quando o pedir se torna a única coisa na sua oração. A oração ela tem pilares. E o pedir, ele é um pilar importante. Bom dia, Célia. Bom dia, Edson. Só que ele não pode ser o único. Hoje em dia nós pedimos para Deus pela nossa casa, pela nossa família, pelo nosso ministério, pela área da nossa saúde. Pedimos principalmente pela área financeira. Pedimos para que Deus ele entre na nossa necessidade e traga suprimentos sobre ela. Nós pedimos para que Deus ele mude os cenários. Nós pedimos para que Deus transforme aquilo que um dia foi dor em um testemunho. Nós pedimos para que Deus ele pegue o impossível e torne realidade. Nós falamos para Deus sobre o nosso relacionamento. Nós falamos para Deus sobre as dívidas que nós temos, sobre a preocupação com o amanhã. Nós pedimos a Deus por muitas áreas. Falamos para Deus sobre muitas coisas. Mas a nossa oração, bom dia, Ana Cristina, ela não pode parar só no pedir. Ela precisa ir para a área do buscar também. E o buscar, bom dia, James, novamente, bom dia. Vai falar sobre entrega. Porque buscar
precisa também estar conectado com a ação, que é o mover-se. Quem busca, prioriza. Quem busca não fica parado esperando. Vai atrás da presença de Deus. Buscar a Deus é decidir que Ele é mais importante do que qualquer outra coisa na nossa vida. E aí nós vamos para a área do nível mais profundo do versículo, que é o bater. Então nós passamos pelo pedir, que é identificar pontos da nossa vida e falar que nós somos dependentes de Deus para aquilo, para que haja uma solução naquilo. O buscar, que é entregar tudo aquilo nas mãos do Senhor, mas também ter as ações necessárias para movimentar aquilo, porque nós pedimos e a oração ela exige 2 pontos, que é o orar, que é a entrega, mas também a ação, porque tem coisa que Deus ele vai fazer, mas tem coisas que Ele quer que você faça. Como persistir em oração. Como não desistir no primeiro obstáculo. Como passar por períodos e conhecer mais quem Ele é. Porque nós precisamos entender, irmãos, que quando nós não conhecemos o nosso Deus, qualquer situação servirá para nos paralisar. Quantos sonhos você quase desistiu, quase parou, ou simplesmente abandonou porque falaram que não era para você? Porque disseram que você não ia conseguir. Porque o cenário te mostrava só as impossibilidades. Por quantos cenários difíceis você passou, aonde a frustração... Bem-vindo de volta, Ivo. Olá, Carlos Eduardo. Senhor, bom dia. Quantos cenários você passou, aonde você passou por dores tão difíceis que você simplesmente abriu mão do que Deus colocou na sua vida. Deus, ele falou para você que ele faria. Deus falou que o propósito era dele. Deus falou que ele era contigo. Mas o cenário, as frustrações, as circunstâncias e até mesmo pessoas falaram e te provaram, né? Em pequenas formas no seu dia a dia. Que não ia dar certo e você simplesmente se entregou para o que o homem disse e não persistiu no que Deus disse. Deus ele disse que faria, que estava contigo e que ia dar certo. O cenário dizia que não ia dar certo. Os amigos disseram que você deveria desistir e encarar a sua realidade. Todos disseram que a promessa não ia acontecer e você pegou as dores que você viveu, as frustrações que você viveu, as lutas que apareciam, as batalhas diárias e se entregou para isso. E não persistiu no que Deus mandou você persistir. No que Deus entregou na sua mão. Aí você fala pra mim, mas eu acredito em Deus, mas não confia. Porque se confiasse, não tinha parado. Se confiasse, não tinha desistido. Porque se confiasse, tinha persistido no que Ele falou pra você. E não parado por absorver o que o cenário, pessoas e as suas próprias dores diziam. Só que você tá vivo. Você tem oportunidades hoje de voltar para a promessa que Deus tem para tua vida. E é tempo de nós voltarmos no terceiro tópico, que é o buscar. Você já passou pelo tempo de pedir, você passou pelo tempo de buscar de forma rasa. Deus ele fez um propósito sobre a sua vida, ele disse para você sobre o que ele faria, mas infelizmente, por conta de algumas situações, a dor falou mais alto.
E em vez de você se apegar em Deus, você se apegou na dor e parou no meio do caminho. Mas é tempo de voltar para o buscar. O que é o buscar? Nós já falamos aqui nessa manhã. É se entregar. É tempo de voltar à entrega. Porque Deus, ele tem o terceiro tópico para você, que é o bater, né? Buscar a Deus é decidir que ele é mais importante do que qualquer outra coisa. Então, nós vamos voltar a buscar. A partir de hoje, você vai voltar a buscar. E nós vamos para o nível mais profundo. Você reconheceu que você precisa voltar à confiança no Senhor. Então, nós vamos para o nível mais profundo, que agora é o bater na porta. Quando nós falamos sobre bater, nós estamos falando sobre perseverança. É quando a resposta parece demorar. É quando as portas já se fecharam. É quando você olha e o nível da sua vida é ruínas, é desgaste, é fraqueza, é dor, é ansiedade. É uma vida onde tudo começou a dar errado. Você está passando por um período assim de lutas que nem os seus esforços estão parecendo funcionar. E nesse momento, você vai iniciar o processo de voltar. Você até desistiu de algumas coisas, enterrou alguns sonhos no meio do percurso, mas você não vai mais recuar. Porque nessa manhã Deus, ele manda você persistir. Quando não tiver mais força, você vai continuar persistindo em oração, mas você não vai parar. O novo tempo da tua vida para o próximo passo é o tempo do insistir. Juliana, mas eu não tô bem. Eu não tô na minha melhor fase. Às vezes eu não consigo nem raciocinar nas minhas palavras para que a minha oração seja perfeita. Não é perfeição, é persistência. Você vai orar com sinceridade. Deus, eu tô cansada, eu tô desgastada, eu tô passando por um período, Pai, onde eu tô vendo a necessidade de bater na minha porta. E o que eu preciso agora, Pai, é ver Deus agindo na minha vida, aonde eu veja, aonde eu compreenda que o Senhor tá comigo. Eu não quero te adorar só por sinais, não, Pai. Eu quero viver a minha vida onde o meu amanhecer, onde o meu entardecer, onde o meu anoitecer, todos são contigo. Eu quero, Pai, ter uma vida onde reflita a tua glória de tal forma que todos vejam que tem um Deus na minha vida. Eu não quero mais, Pai, ouvir sobre promessas. Eu quero ser o testemunho vivo do Deus que eu sirvo. Jesus, ele fez para mim e para tua vida promessas poderosas, irmãos. Quem pede, a Bíblia fala que recebe. Quem busca, a Bíblia fala que o encontra. E quem bate na porta, quem chama por ele, a porta é aberta. E isso significa que Deus, ele não ignorou o seu coração. E nesta manhã ele está falando, pede, busca, bate na porta. Seja sincero, porque eu estou pronto, não apenas para ouvir, mas para trazer a mudança que você precisa. Ele não despreza o seu coração. Deus, ele não é indiferente com a situação que você tem passado. Ele não esconde quem ele realmente é. E nesta manhã, Deus, ele te encontra através de uma live. Você tem noção de que hoje em dia, Deus, ele usa as pessoas de diversas formas, e graças a Deus nós temos a tecnologia, porque Deus, ele usa até a tecnologia para alcançar vidas e falar o que precisa ser falado para que o nome dele seja glorificado. Nessa manhã,
Não temos aqui 80 pessoas na live, mas Deus marcou 11 pessoas para que ele pudesse conversar. Deus encontrou 11 pessoas que estavam alinhadas em um só propósito, ao qual ele precisava responder, e nesta manhã ele usou uma live simples para dizer: eu ainda sou contigo, volte a persistir, volte para o propósito, porque a promessa está de pé. Você se desviou, mas a promessa continua lá, e Deus continua lá dizendo: vamos, desperta. Talvez hoje você esteja pedindo e já esteja assim, naquele período que você já está até desacreditando, não tem nem mais esperança dentro de você. E Deus, ele olha para você e fala: há esperança até para a árvore cortada. Você ainda tem um pouquinho de fé. Se nessa manhã você consegue compreender que tem uma promessa sobre a tua vida, vai voltar a florescer. Os ramos vão voltar a se findar, né? As raízes. Os ramos vão começar a gerar, vai frutificar. E você vai desfrutar. Eu não tô vendo milagre. Tá tudo desmoronando. E Deus, ele olha pra você nessa manhã e fala: mas busca. Busca mesmo sem ver resposta. Bate na porta mesmo que ela ainda não tenha se aberto. Continua batendo, continua persistindo, porque o milagre nascerá no meio desse cenário, onde você fala: aqui é impossível, haverá milagre. Essa palavra nessa manhã, ela vem com um lembrete para sua vida, que é o continue. Tá difícil? Continua a nadar. Tá complicado? Continua a nadar. Eu tô sem forças, mas continua a nadar. Vai indo, vai boiando, mas vai. Continua. Eu tô sem fé, mas vai continuar orando. Juliana, não tem nem mais esperança, mas você vai continuar buscando. Eu quero desistir. Mas você não vai fazer o que você quer, você vai fazer o que é necessário. E vai continuar. Porque motivo para você desistir, você já tem. Mas eu trago um motivo nessa manhã. Deus é contigo. Continua. Eu acho que esse motivo já devia ser o suficiente para você continuar. Porque Deus está ouvindo, Deus está vendo. E no tempo certo a porta vai se abrir. E a mudança que você espera, a promessa se cumprirá. Washington, bom dia. Eliseu, bom dia. Paz do Senhor. Ana Cristina. Célia, Gessé. Rosa, Ivo. Perfil do The Chosen. Há uma promessa, irmãos, para as nossas vidas. Viu, David? Não é para parar de pedir. É para se alinhar, para avançar. Elaine. É momento, irmãos. Obrigada, Lucas. É momento não só de pedir, é tempo de continuar. É tempo de você começar a agradecer pelos milagres que você não vive. Eu tô passando, Juliana, por um momento financeiro muito difícil. Senhor, eu vou ensinar como é que é pra você fazer. Na prática. Vou te ensinar na prática. Senhor, eu estou passando por um momento financeiro muito difícil. Onde muitas necessidades têm surgido no meu caminho. Obrigada, Washington. E hoje eu entrego, Pai, a minha dificuldade, que é a área financeira, nas tuas mãos. Pode ser seu casamento, pode ser a área da saúde. Você vai falar pra Deus. Você vai pedir pra Deus e vai falar pra Ele o que você tá sentindo. Tô me sentindo frustrada por estar passando por esse momento novamente. Estou me sentindo com desgaste. Pai, eu estou me sentindo abatida. A ansiedade tem tomado conta do meu coração. O desespero também. Você apresentou pra Deus, você pediu pra Deus e apresentou a Ele a sua dor. Falou pra Ele como você está se sentindo. Você pediu. O
O que eu quero nesse momento, Pai, é que o Senhor leve essa necessidade para o Senhor. Eu entrego esta área, que é a minha área financeira, na sua mão. A Bíblia fala que tudo eu posso por meio daquele que fortalece. E eu creio, Pai, que eu verei a transformação nessa área. Porque o meu Deus é um Deus que faz milagres. E eu sei, Pai, que o impossível nessa área o Senhor fará. E o que eu precisar ser capacitado para viver a mudança, o Senhor me capacitará. Você está buscando quem? Deus. Você falou para Deus sobre a sua dificuldade, falou o que você está sentindo. Então você pediu e agora no buscar você entregou nas mãos dele. Aí nós vamos para o próximo passo, que é o bater. Senhor, obrigada, porque eu sei que nesse cenário o Senhor já está agindo. Eu verei Deus no meu cenário e eu vou testemunhar, porque eu sei que na área financeira Deus está bradando nesta manhã. Você bateu na porta e mostrou pro teu cenário que tem um Deus nela. Você falou para pro seu cenário que você é grato pelo milagre que virá. Isso também é fé em ação. O que é a fé? A fé é a certeza daquilo que você não vê, mas que você sabe que vai acontecer. Então você pediu, buscou, bateu na porta e ainda movimentou a fé, que é um grãozinho de mostarda que tem aí dentro sobrevivendo nesse campo fértil que é a tua vida. Bom dia, Amanda. Bom dia, Deus abençoe. Não desista do pedir. Não desista do buscar. Não desista do bater na porta. E não desista de alinhar isso com gratidão. Você percebeu que é simples? Não é um movimento de um mortal para trás, de palavras difíceis do dicionário. É uma coisa simples. Você falou para Deus o problema, falou como você está se sentindo, entregou nas mãos dele e profetizou que ele já está trabalhando e começou a agradecer, colocou a fé em ação. Você fez 4 coisas que movem o impossível na sua vida. 4 coisas, 4 níveis de intimidade com Deus. Pedir, buscar, bater e agradecer. Te ensinei 4 coisas. E é isso que Deus quer para você no dia de hoje. Simples. Persista em oração. Por mais que você não tenha nem forças para continuar no seu físico, movimente o espiritual. Porque tem uma promessa sobre a sua vida e ela vai ser cumprida. O que tá faltando agora era só se alinhar assim, ó. E Deus já te ensinou. Amém? Até aqui Deus me sustentou na palavra. E foi isso que Deus falou para você nessa manhã. Eu acredito que ele foi bem claro. Mas se precisar, nós desenha. Amém? Eu vou orar por você. Para todos os novos seguidores, sejam bem-vindos. Acabou a live, eu vou colocar o seu nome no nosso caderno de oração, tá bom? Juliana, eu já sou seguidor antigo. O Ivo já é seguidor. Então, assim, já tá no caderno. Para os outros seguidores que não são seguidores ainda, vocês vão entrar agora no caderno de oração, tá? Então, quando você me segue, vai aparecer na listinha de novos seguidores o seu nome, e eu já pego e já coloco no nosso caderno de oração. Então, assim que acabar a live, todos vocês que estão nos seguindo agora, quem já tá seguindo de antes, já tá no caderno. Quem começou agora, vai entrar no caderno hoje. E pra que é o caderno de oração? Eu sempre explico vocês, porque o seu nome tá lá, né? Eu oro por vocês todos os dias. Do hoje, que seu nome vai ser colocado, até o final do ano, eu estarei orando por você. Na virada do ano, eu vou estar profetizando sobre a minha vida coisas boas e profetizarei sobre a sua vida coisas boas para que você tenha um ano abençoado. Então você vai ter uma amiga de oração. Uma amiga de oração! É isso. Juliana Ferreira, sua amiga de oração. Sua amiga na fé. Amém? Então nessa manhã o que Deus fala para nós é: não desista. Não é tempo de desistir. É tempo de se alinhar, buscar, bater, pedir e agradecer. Para viver milagre.
Não é pelo desistir que se vive milagre. É pela fé. Amém? Vamos lá. Senhor, nos ensine a confiar em Ti todos os dias da nossa vida. Que nós possamos, Pai, viver além do que sonhamos e esperamos. Nessa manhã, o Senhor encontrou pessoas que estavam não só desistindo, como algumas já tinham até desistido, abrido mão, já estavam vivendo com a sensação de fracasso dentro de si. Mas nessa manhã, o Senhor nos despertou para que possamos voltar ao persistir em oração. Não é fazer do nosso jeito, é movimentar o espiritual em oração, porque tem coisas no mundo espiritual que precisam ser liberadas para a nossa vida. O Senhor nos ensinou sobre pedir, mas também nos ensinou sobre buscar de todo o nosso coração. E mesmo quando parecer difícil, o Senhor também nos mostra que, mesmo sem força, é para continuarmos batendo na porta. Se não der no físico, que seja no espiritual. Mas não é para desistirmos. Nessa manhã o Senhor disse para continuarmos nadando. Quando a vida não te der solução, continue a nadar. É o meu tema, é o tema da minha vida. Continue a nadar. Por mais difícil que tenha sido os nossos dias, Pai, nós decidimos hoje que nós vamos voltar ao nosso alinhamento. Nós cremos que o Senhor ouve nossas orações. E no tempo certo nós cremos que a porta vai se abrir. E que as lágrimas, em breve, não serão mais lágrimas de tristeza, mas lágrimas de alegria, porque grande será a realização do fruto das nossas orações que estamos semeando com fé em Deus. Fortalece a nossa fé no dia de hoje, alinhe o nosso coração à tua vontade e nos aproxime todos os dias mais a ti, não por dor, mas pelo amor. É o que nós te pedimos nessa manhã e desde já te agradecemos. Amém. Uma palavra simples, clara como o sol e objetiva. Só não entendeu, irmãos, quem não estava na fiação. Amém? Hoje à noite, 10 horas, eu estarei voltando aqui com vocês para estarmos orando. Então, para você que precisa de uma oração, hoje, 10h10, tá? Ju, eu quero uma oração específica. Vem 10h10 da noite que eu vou estar abrindo live, porque hoje tem culto. Então, eu demoro 10 minutos para abrir a live. Então, é 10h10, não 10 horas. E nós vamos estar orando, amém? Então, vem, precisando, estamos por aqui. Deus te abençoe, guarde, proteja e ilumine. Tenha um dia abençoado. E até a noite para quem vem. E até outro dia, caso eu não consiga te ver por aqui à noite, que Deus nos permita nos encontrar novamente. Deus abençoe.